Olá, tudo bem? Eu sou a professora Marcele de Ciências e nós vamos para mais uma aula do nono ano. O assunto hoje, na verdade, é continuação da nossa última aula, tá? E antes de começar, eu gostaria de dar uma dica para você. A aula de hoje, ela tem um assunto muito bacana e bastante importante para os seus próximos anos aí na escola. Então, essa aula vai ficar gravada lá no YouTube da prefeitura. Se você precisar, assista várias vezes, aperta o pause, volta, para você entender muito bem essa matéria, tá bom? Vamos lá? A habilidade que nós vamos trabalhar. Discutir as leis de Mendel sobre hereditariedade, fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação, considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. Para a gente começar, nós vamos recapitular a matéria da nossa aula anterior. O que é importante e você está vendo aí na sua tela? Bom, as nossas células, elas apresentam 46 cromossomos, ou seja, 46 DNA dentro de cada célula do nosso corpo. Mas, para a formação dos gametas, do óvulo e do espermatozoide, esse número reduz ao meio e nós passamos a ter 23 cromossomos dentro de cada uma dessas células, que são os chamados gametas, células reprodutoras. Na mulher é o óvulo, no homem o espermatozoide. Acompanhe aí na tela. Nós vamos ver então que quando ocorre a fecundação, a união entre esses gametas vai formar um zigoto, ou seja, um novo bebezinho, com 46 cromossomos novamente em cada uma das suas células. Ao lado você está vendo aqui cromossomos. E os cromossomos apresentam então os genes. Lembram-se deles? Cada região com uma característica importante. Então, por exemplo, como você está vendo aí, cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor do cabelo, são características que estão ali marcadas em cada um dos nossos cromossomos. E para finalizar a nossa recapitulação, eu coloquei aqui para vocês um cariótipo, que é só para a gente lembrar que de todos os cromossomos que nós temos nas nossas células, metade era dos nossos pais, né? Vieram dos nossos pais. E a outra metade vieram da nossa mãe. Então, o que a gente tem aqui? Em rosa, cromossomos que representam o DNA que veio da mamãe, e em azul, os cromossomos que vieram do nosso pai, tá? Isso é importante para a gente entender aí a hereditariedade. Na última aula, eu tinha deixado para vocês a foto desse homem aqui com algumas ervilhas. Lembra disso? Pois é, quem é esse homem? Esse é o Mendel, extremamente importante dentro da ciência, dentro da biologia. Ele é considerado o pai da genética. Mendel fez os primeiros estudos lá no Mosteiro Agostinho, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Esse mosteiro era onde Mendel vivia. Ele era um cientista, ele era um estudioso, mas Mendel também era agricultor. E ele aproveitou o trabalho que ele fazia com as ervilhas de cheiro para poder analisar e observar a passagem das características de uma geração para outra. Por que Mendel escolheu essas ervilhas? Ele conhecia os estudos dos pesquisadores que buscavam desvendar os segredos que envolviam a herança das características de diferentes espécies de plantas. Passou a fazer experimentos com plantas de ervilha no Jardim do Mosteiro para estudar a hibridização, ou seja, o cruzamento entre plantas com características distintas, diferentes, e assim avaliar como essas características se manifestavam em seus descendentes. Mendel escolheu as ervilhas de cheiro porque elas, além de ter características bem definidas, apresentam um ciclo de reprodução rápido, o que torna fácil a observação. Para a gente entender melhor tudo isso, aqui eu coloquei para vocês as características que Mendel estudou. Então, observe aí na sua tela e acompanhe comigo. A forma da semente, se é lisa ou ondulada, rugosa, né? A cor da semente, amarela ou verde. A cor da flor, púrpura, que é o roxo, né? Ou branca. A forma da vagem,
a cor da vagem, a posição da flor e o comprimento do caule. Essas 7 características são as características que Mendel foi observando. Ele conseguia ver se essa característica era passada para a geração seguinte e como essa característica aparecia. Vamos continuar. Então, nesse primeiro modelo que está aparecendo aí na sua tela, você está vendo uma flor roxa. E embaixo você está vendo uma flor branca. Ao fazer a autopolinização, quando Mendel cruzou as flores brancas com flores brancas, ele obteve uma geração completamente pura. Ao fecundar as flores roxas com flores roxas, ele obteve uma geração completamente pura. Essa geração é a geração parental, a geração dos pais, digamos assim. Por isso ela recebe o nome de geração P. Quando Mendel fez o cruzamento, fez a polinização entre as flores roxas com as flores brancas, ele obteve 100% de flores roxas, que é o que você está vendo aí na geração F1. É a primeira geração depois dessa polinização. Novamente, Mendel fez uma polinização, né, um cruzamento entre essa geração F1. E olha que interessante o resultado que ele obteve. Na geração F2, Mendel teve um pouco de flores roxas e um pouco de flor branca. 25% dessas flores saíram com a coloração branca. Bom, nós temos aqui agora a primeira lei de Mendel. E o que é importante você saber? Olha só, aqui nós temos semente lisa e semente rugosa. Quando há o cruzamento entre elas, então ao fazer a polinização das plantas que têm semente lisa com plantas de semente rugosa, o resultado que ele obteve foi 100% de sementes lisas. E aí, Mendel começou a ter algumas conclusões. Primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação, é onde todas as características do indivíduo são determinadas por genes que vão se separar durante a formação dos gametas. Lembra? Metade pai, metade da mãe? Por isso, quando essas características se unem, alguma delas vai prevalecer. E é essa característica que vai aparecer. Acompanhe aí na sua tela. Nós temos, então, geração parental com semente lisa e, do outro lado, a geração parental com semente rugosa. Ao fazer o cruzamento entre esses dois tipos, a primeira geração, que é a geração F1, vai aparecer somente sementes lisas, 100% de sementes lisas. Quando é feita a polinização dessa geração F1 com ela mesma, o resultado vai ser um pouquinho diferente. Na geração F2, nós temos 75% de sementes lisas e 25% de sementes rugosas. Ou seja, uma proporção aí de 3 sementes lisas para uma rugosa. Tá começando a entender? Tá fazendo sentido para você? Vamos ver então as conclusões do experimento de Mendel. Olha só. Cada ser vivo é único e possui um par de genes para cada característica. As características hereditárias são herdadas metade do pai e metade da mãe. As características são transmitidas através dos genes. Os descendentes herdarão apenas um gene de cada característica dos seus pais. Ou seja, para uma determinada característica, vai ter um gene do par, tanto da mãe quanto do pai. Bom, dessa forma, agora, acho que já está mais claro para você. Então, vamos entender algumas terminologias, alguns termos que nós utilizamos dentro da genética para poder fazer mais sentido ainda, tá? Genótipo, fenótipo, homozigótico e heterozigótico. Não se desespere. Vamos lá. Fenótipo, como você está vendo aí, é a característica que vai ser expressada, a característica que vai aparecer. No nosso exemplo, a cor da flor. Então, existe o fenótipo lilás e o fenótipo branco. Genótipo é a característica
que está lá no DNA. É aquela que está no cromossomo. Gene, por isso genótipo, tá? Então, você observa aí. A gente tem azão, flores com o fenótipo lilás. Azinho, flores com o fenótipo branco. Azinho, flores com o fenótipo lilás. Isso acontece porque há uma diferença e uma sobreposição. Nós chamamos alguns genes de dominante e outros genes de recessivo. Para você entender, aqui a gente tem o gene que é homozigoto, então quando são dois iguais, seja ele grande ou pequeno, por exemplo, azão, ou bezinho. E também podemos ter o par de gene heterozigoto. Azinho, bezinho. Lembrando sempre, esse veio do pai, esse da mãe. Esse veio do pai, esse da mãe, tá? Isso quer dizer o quê? Quando o gene é dominante, ele vai se sobressair. Então, observa aí na sua tela. Nós temos azão. Tanto o cromossomo do pai quanto o cromossomo da mãe carregam o gene dominante para aquela característica. Daí nós temos ali do lado azinho. Nesse outro par de cromossomo, tanto do pai quanto da mãe carregam a característica recessiva, azinho. E ali embaixo, a gente observa nos dois exemplos, bezão e bezinho. Nesse caso, somente o gene que é dominante é que vai se expressar. Então, a característica do bezão vai sobressair em relação à característica do bezinho. Muito bem. Para que a gente vai utilizar tudo isso? A famosa hereditariedade consiste, na verdade, em analisar e estudar a passagem das características dos pais para os filhos, para a gente poder entender e conhecer um pouquinho das possibilidades fenotípicas e genotípicas que os filhos podem apresentar. Para poder fazer isso, existe um recurso chamado de quadro de Punnett. Acompanhe aí para você entender como funciona esse quadro. Então, observe. Em cada quadradinho na horizontal, que está aí no amarelinho, né? Estão os gametas lá do espermatozoide masculino. No nosso exemplo, azinho. Em cada quadradinho na vertical, estão os gametas femininos, os que estão possivelmente no óvulo. Eles estão representados aí no quadrinho verde, tá? É um azão e um azinho. Lá no centro, esses 4 quadradinhos que estão aí dentro do espaço em vermelho, são o resultado, é o possível resultado, né? Que nós teremos fazendo o cruzamento entre esses diferentes genes, tá? O que a gente tem, então? Nós vamos ter aqui azão com azinho, formando um possível genótipo azão-azinho. Azinho com azinho, formando um possível genótipo azinho. Vamos praticar para ficar ainda mais fácil. Fazendo o quadro de Punnett. Acompanhe aí na sua tela. Então, na primeira linha, nós temos o gameta de Paulo, um pai, tá? Vamos supor que a característica que estamos analisando agora é a cor dos olhos. Então, a gente tem olhos castanhos, gene dominante. Olhos azuis, genes recessivos. O Paulo apresenta olhos azuis. Então, ele tem ali os genes azinho. Na primeira coluna, nós temos os gametas de Ana, a mãe. Ela tem olhos castanhos, mas ela é heterozigoto. Olha só, azão, que é o gene dominante, e azinho, que é o gene recessivo. Agora, é só somar essas características e colocar elas aí no centro. Olha o segundo passo. Nós colocamos o azão da Ana com o azinho do Paulo. Depois, embaixo, o azinho da Ana com o azinho do Paulo. Olha só o resultado que nós vamos obter. A gente tem aqui, então, 50% da possibilidade de que os filhos deste casal nasçam com olhos castanhos, porque eles vão apresentar o gene dominante
azão, que sobressai sobre o azinho que o Paulo apresenta. Mas temos também 50% de possibilidade de que os filhos desse casal tenham olhos azuis, porque eles vão apresentar 2 genes recessivos. E como não tem gene dominante, aí a coloração, o fenótipo azul, pode então aparecer. Pus um exercício aqui para a gente fazer junto, então acompanhe aí na sua tela. Imagine, por exemplo, um caso em que um homem é heterozigoto para a produção de melanina, é o pigmento que dá cor na pele. Ele é azão, azinho, está aí representado na cor azul. E uma mulher que é homozigota dominante, azão, azão, está representado pela cor vermelha, para a mesma característica. Os gametas do homem seriam azão e azinho, e os da mulher, azão e azão. Nessa situação, o quadro de Punnett seria representado da seguinte forma. Nós vamos juntar os possíveis gametas em um dos quadros que está aí no centro. Sendo assim, cada um dos quadrados que estão aí no meio vão ter 2 alelos, vindo um do pai e um da mãe. Então, sempre um azul e um vermelho. E o resultado é esse que você está observando. Pela análise do quadro de Punnett, podemos concluir que a probabilidade de nascer indivíduos azão-azão é 50%, ou seja, os 2 quadrados de cima, né? A metade aí, um vermelho e um azul, azão-azão. E a probabilidade de nascer indivíduos azão-azinho é também de 50%, ou seja, azão vermelho e o azinho azul. Isso é a mistura, o resultado da mistura entre os genes do pai e da mãe. A gente pode usar isso para descobrir várias características e é bastante legal. Eu sugiro que você pesquise, que você olhe aí no seu livro os exercícios para você treinar ainda mais sobre esse assunto que é bastante importante. Finalizando, a segunda lei de Mendel, ela é usada para analisar 2 ou mais características de uma vez. Além de estudar isoladamente diversas características fenotípicas da ervilha, Mendel também estudou a transmissão combinada de 2 ou mais características. Em um dos seus experimentos, por exemplo, considerou simultaneamente cor da semente, que pode ser amarela ou verde, e a textura, que pode ser lisa ou rugosa. Ou seja, na segunda lei de Mendel, a gente passaria a observar mais de uma característica. Então, não seria somente se ela é lisa ou rugosa. Passa a observar também a cor, a textura, tudo junto. E aí a gente aumenta o número de letrinhas que tem no quadrante, tá? Mas a resolução, a forma de fazer, permanece a mesma. Resumo, então, das leis de Mendel. A primeira lei, ou a lei da segregação, afirma que cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas. Já a segunda lei, ou a lei da segregação independente, afirma de maneira simplificada que cada característica é herdada independentemente das outras. Atualmente, sabemos que essa lei se aplica aos genes localizados em pares diferentes dos cromossomos que são iguais, os cromossomos homólogos. Agora é com você, tá? Então, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Não esqueça da minha dica inicial. Volta, assiste de novo, aperta o pause, faz suas anotações, procure exercícios e não deixe de tirar as dúvidas, de você procurar lá no Classroom junto ao seu professor, fazer as atividades para que você fique craque nesse assunto que é tão importante para você, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.